A tentação me tomou na época, né? O diabo toma conta. E toma mesmo. Acreditei naquilo que os olhos não veem, irmão. Porque não tinha nada naquele Viva Park. Não existia nem o tapume daquela obra lá. No dia do lançamento, cara, vendi 45 milhões de reais. Eu criei uma mágoa muito grande com meu pai. Aconteceu o inesperado mesmo. O impossível. Aí eu conheci Jesus, cara. Quando a gente se perdoou, ele escreveu uma coisa assim pra mim. Eu abro mão de tudo, até da minha vida, se for necessário por vocês. Passou 7 dias, Samuel, meu pai teve um infarto e morreu, depois da gente se perdoar. Para ti chegar a grandes mesas, em grandes valores, em coisas surreais que nem a gente sabe explicar, só tu sendo 100% transparente. Não adianta querer ser grande sem tomar risco. Isso é impossível. Fortes e corajosos, sejam muito bem-vindos para mais um SMK Cast Empreender com Propósito. E hoje eu trouxe aqui um convidado, olha só, 28 anos apenas, mas é 28 anos que já conta com uma década à frente do mercado imobiliário. Ele que começou no têxtil, é pai, é cristão e é referência nesse mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Gustavo Santos. Samuel, muito prazer, muito honrado pelo teu convite, meu irmão, por todo o trabalho que vocês têm feito. Quero poder participar desse momento aí contigo, poder contribuir, né? Que a gente possa edificar de fato a vida das pessoas com a nossa trajetória e ser edificado, né? Então, muito obrigado aí, Samuel, pelo convite. Tamo junto. A gratidão é nossa e olha só, hoje eu vou pouco perguntar porque eu quero escutar e aprender. Porque realmente a trajetória do Gustavo, os números já falam por si. Mas a gente aqui não acredita só em números, acreditamos em propósito. Mas vale a pena ressaltar que já conta aí com mais de 3 bi, 3 bi mesmo, 450 negociações. Isso é o que eu sei, tá? Ele aqui vai compartilhar e vai abrir o jogo mesmo, tá? E olha só, 28 anos e uma década já na frente desse mercado. E eu quero que tu compartilhe conosco aí, Guga, como é que tem sido esse caminhar aí. Vamos começar diferente. Comece contando quem é o Guga hoje, falando do empreendedorismo mesmo, o que você faz. Tá. Não precisa entrar tão adentro da GHS, né? O Guga é CEO da GHS Capital, uma empresa aí referência no sul do Brasil. E creio que para voos maiores aí, também vamos falar sobre isso no decorrer. Conte para nós quem é você hoje, depois a gente entra mais a fundo na empresa em si, mas fala qual que é a tua função, quem é o Guga e depois a gente vai falar da tua trajetória. Boa. Quem é o Gustavo Santos, então, né? Eu acho que antes de entrar na parte profissional, eu sou filho de Deus, cara, reconhecido, amado. Sou pai também, sou casado com a Camila, né, que é minha esposa, minha sócia, e sou um empresário, né? Sou CEO hoje da GHS Capital, que é a nossa empresa. A nossa empresa ela é especializada no mercado imobiliário, né? A gente está há 10 anos aí nessa trajetória do mercado imobiliário, só que a gente identificou que nesses 10 anos, faz uns 5 anos que teve um grande projeto aqui na nossa região, que é o Viva Park Porto Belo, que a gente teve o prazer de participar do nascimento de um bairro planejado e a gente acabou pivotando a nossa empresa para operações estruturadas. Na época foi muito difícil a gente entrar nesse caminho, porque são operações demoradas, é diferente de uma venda de um imóvel, né? Às vezes tem negociações que eu demoro 2 a 3 anos para concluir ela. E depois para receber, ainda eu demoro mais de 1 a 2 anos para receber geralmente os comissionamentos, né? Então são operações de mais longo prazo, porém são operações volumosas, né? Onde envolve muito recurso financeiro, né? E a gente acabou entrando nesse caminho e se especializou nisso, Samuel. A gente se especializou realmente em operações estruturadas no mercado imobiliário.
Então, desde a viabilidade de um terreno, onde a gente entende o que cabe de construção em cima desse terreno, o que cabe de viabilidade construtiva em cima desse terreno. A gente entende isso, leva para a gente chama de parceiros estratégicos, né? Para as incorporadoras, para as loteadoras, para empreendedores que investem em setor logístico. E a gente acaba formulando e é onde nasce o empreendimento, né? Onde nasce lá na frente para os corretores, para as imobiliárias vender o produto. Tem que ter todo esse trabalho de operação estruturada antes disso, né? E a gente foi além, né? A gente forma grupos de investidores que fazem parte desses projetos. Depois que a gente formula a operação, a gente entende junto com o empreendedor se ele quer abrir uma parte do projeto, um percentual desse projeto, para o grupo fazer parte e colher os frutos disso, né? Olha que bacana, porque até chegar lá na parte do corretor gerar o comissionamento, né, a venda em si, tem todo esse processo, né? Tem. E só gerando essa expertise que vocês geraram para alcançar esse... Mas assim, vamos lá. Como nasceu o Gustavo empreendedor? E como foi essa tua trajetória resumida aí para depois a gente falar mais sobre GHS, sobre como funciona de fato esse mercado, Guga? Eu chamo de Guga porque já tenho como amigo. Boa. E então para os mais que conhecem o Gustavo mais perto é Guga, né? Exato. Explica para nós como nasceu o empreendedorismo na tua vida e conte-nos um pouco por que o mercado imobiliário. Tá. Né? Hoje fica fácil dizer que como tu chegou a GHS por todas essas coisas que você foi aprendendo, mas como foi esse processo até chegar a GHS? Boa. Eu ingressei no mercado de trabalho faz 10 anos, né? E quando eu tinha 17 para 18 anos, eu digo que... mas só um pouquinho. Gente, não fecha. Não dá essa matemática para mim, eu não consigo entender isso. O cara tem 28 anos, tá? Tá na frente de uma empresa que já fez transações bilionárias. Bilionárias mesmo. Com 28 anos. Tem uma década de empresa, mas quantos anos tu tá me... Não fecha? 28 anos? Tô com 28, cara. Faz sentido isso? Tem como. Tô, cara. Pior é que sim, cara. 28 anos, Samuel. Cara, comecei cedo, né? E algo que me deixou chegar aqui, que eu vejo, nunca desistir, né? Eu persisti, cara. Eu persisti, passei por muita dificuldade, mas eu não desisti dos meus sonhos, sabe? Eu comecei como, né? Vamos lá, vamos voltar aos 10 anos então. Cara, meus pais tinham uma indústria têxtil grande, né? E na época eles estavam começando a passar dificuldade financeira, né? A empresa não estava indo tão bem. E eu, pra mim, cara, gurizão, imagina, né, com 17 anos, eu achava que eu ia trabalhar na empresa dos meus pais. Falei pro meu pai assim, cara, eu quero começar a trabalhar. E hoje eu vejo o quão ele foi sábio, sabe? Foi realmente o melhor conselho que eu podia ter tido, assim, sabe? Ele simplesmente falou assim pra mim, filho, eu não quero que tu trabalhe com a gente. Eu quero que tu siga o teu caminho. Eu não quero isso aqui pra ti, pra tua vida e tal. Cara, vai fazer a tua história. Ele falou pra mim. E na época isso pra mim era até achei estranho, né? Mas eu não conhecia o mundo empresarial, não sabia o que se passava de fato, né? Era muito jovem, então era muito raso o meu conhecimento de empreendedorismo na época. E aí, cara, tinha um primo meu que tinha imobiliária aqui em Itapema. Na época a gente tinha apartamento aqui em Itapema. E eu me inspirei na vida dele. Porque, cara, pô, ele vivia super bem, tinha já uma condição financeira bacana, tinha família. Eu falei, pô, que legal, né, cara? Como é que ele faz, né? Aí ele era corretor de imóveis. Aí eu cheguei e falei assim, cara, eu vou ser corretor de imóveis então, né?
mas eu nem sabia como funcionava. E na época comecei tipo fazendo um estágio lá em Blumenau, numa imobiliária, né? E essa imobiliária tinha exclusividade num prédio de lofts, apartamentos de um quarto e tal. Comecei a trabalhar lá, na época eu falei pro meu pai assim, cara, me faz uma lista, né, dos teus amigos, dos teus conhecidos aí que tem grana, que eu possa ofertar esse produto, né? E aí, cara, a gente fez uma lista e aí comecei a ligar e tal. Primeira visita, Samuel. Minha primeira visita, essa a gente nunca esquece, né? Meu Deus. Eu cheguei lá junto com a corretora na época eu era ainda estagiário assim, né? Tava começando. E fomos ofertar esses lofts. Essa visita foi por um dessa lista que teu pai te passou. Foi. A Foi moda pra antiga mesmo da moda lista aí, antiga, né? moda antiga. Pro seu Jair. Seu Jair, dono Um abraço da... aí pro seu Jair. Um abraço pro seu Jair. É meu cliente até hoje. Faz uns 2 anos que eu vendi uma cobertura aqui pra ele em Balneário ainda. Olha aí, fidelizou E o vou cliente. vender ela daqui a pouco de novo, tá, seu Jair? Na época, cheguei lá e ofertei os lofts lá pra ele, lá em Blumenau. Cara, comprou 10 lofts. Nossa, na Então, primeira na visita, minha primeira visita, cara. como Foi a assistente minha aí. venda de R$1 milhão. Primeira visita. Cara, eu fiquei louco, né? Eu falei, meu Deus, É uma mina de dinheiro. é isso, tá? Falei, cheguei em casa na época, me lembro, ganhei minha primeira comissão, cara. Eu nunca tinha ganhado nada, assim, nem R$1 ainda, né? Do teu trabalho. Tipo, do meu trabalho, da minha receita ali, cara, cheguei, falei, meu Deus, cara, ganhei minha primeira comissão. E aquilo ali, cara, me motivou muito na época, né? Passou uns 6, 7 meses, eu cheguei a vender uns 100 apartamentos nesse prédio. Nossa. Foi muita coisa, apartamentos baratos, né? Mas, cara, fui e falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Só que na época, Samuel, eu brinco, né, que eu fiz todas as burradas, né, de um jovem, né, cara? 18 anos, vim de uma família estruturada, então, cara, comprei carro, cara, do jeito que eu ganhei minhas comissões, eu gastava, né? E nunca fui ensinado a controlar os recursos, né? Então eu não sabia direito, né, como mexer com isso. Só que, cara, Deus sempre eu hoje vejo como um dom de conseguir realmente, cara, ser próspero em tudo que eu coloco as minhas mãos, ter facilidade de conseguir me conectar, de vender, enfim, de negociar. Isso é um dom que Deus me deu. E aí, passou algum tempo, Samuel, eu tive um cliente que fiz alguns negócios com ele na época, e ele tinha vários imóveis aqui em Balneário. Foi onde eu falei assim, cara, cheguei um dia para meus pais, isso já estava 1 ano na corretagem, já tinha vendido bem e tal. Falei, cara, eu vou me mudar para Balneário Camboriú. Minha mãe na época ficou maluca, né? Ela falou, cara, como assim? Eu falei, cara, eu vou alugar um imóvel lá pra mim e vou me mudar pra Balneário. Porque é lá que tá o negócio, né? Lá que tá os grandes terrenos, o mercado imobiliário de fato, né? A minha mãe, eu fazia faculdade na época, tranquei a minha faculdade e me joguei, cara. E esses imóveis, Guga, só para abrir um parênteses aqui, esses imóveis que você vendia, então, não era no litoral ainda, era lá em Blumenau mesmo? Lá em Blumenau. E teve uma venda que eu vendi um galpão, cara. Vendi um galpão lá em Pomerode. Esse galpão até é uma história muito engraçada. Esse galpão eu vendi 3 vezes ele. O homem é do negócio. Eu vendi 3 vezes o mesmo galpão, cara. Loucura, tá? Só muito, cara, nem consigo explicar. Essa vai direito. pro documentário. Vai, né? cara. Vendi pro Caio, vendi pro César, depois vendi pro Mioto, cara. Vendi 3 vezes o galpão. E aí, era um galpão caro na época, um galpão de quase 5 milhões de reais na época. Na época, Na hein? época. Nossa. Então, hoje ele vale uns 10, né? Mas, cara, então, na época Gerou uma receita. já gerou uma receita bem legal, assim. E aí, um desses clientes tinha muitos imóveis aqui em Balneário. Até que eu vim pra cá, cara, e consegui vender um imóvel dele.
Vendi um imóvel dele aqui em Balneário, de 3 milhões e pouco, uma cobertura horizontal, aqui lá na Barra Sul, né? Uma cobertura grande na época. E o que a gente fez? Cara, eu vim pra cá e falei, cara, eu quero mexer com isso aqui, que eram valores mais altos, né? Um apartamento aqui era 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, né? É high ticket. High ticket, é. E como eu sempre fui muito bem relacionado, eu sempre lidei nessa esfera, né? Eu nunca trabalhei com... Desde o princípio eu trabalhei com investidores. Eu nunca trabalhei com público final, né? Na minha história. Nunca vendi um apartamento... Nunca vendi... vendi várias vezes, mas eu digo, sempre foi num viés de investimento. Nunca com viés de consumidor, Isso, né? claro que eu acabei vendendo vários consumidores finais, mas assim, vou te falar que de toda a minha história... Não era a base do teu relacionamento. Se foi 5% foi muito. Olha Do aí. que eu vendi de apartamentos prontos, enfim, de coisa para moradia, né? E aí, cara, eu sempre tive esse olhar para investidor. Por quê? Porque o cara final, comprador final, ele compra uma vez e é a casa para a vida dele e tá tudo certo, entendeu? E o investidor não, cara. O investidor ele sempre vai comprar. E se tu estiver fazendo um trabalho de excelência e tu realmente entender sobre investimentos imobiliários de fato, ele sempre vai estar ganhando dinheiro contigo e tu sempre vai estar fazendo negócio com ele a vida inteira. Até temos um grande amigo em comum que é o Thiago. Sim. Né? O Thiago já é meu cliente há 8 anos e hoje a gente foi para um nível de negócios junto muito grande. Por quê? Porque lá atrás ele já começou a fazer um investimento imobiliário comigo, né? Lá que a gente começou, comprando um apartamento e tal. Hoje a gente faz grandes negócios juntos, porque ele se tornou um grande investidor no meio do caminho, no meio do processo, né? Porque tu gerou um relacionamento intencional, mas com o propósito de vender essa visão mesmo de investimento. Você está oferecendo algo rentável para a pessoa. Isso mesmo. E sabe que eu tirei 2 insights aqui já muito importante. Vocês aí, ó, anotem, porque tem muito aprendizado. Primeiro insight é que qual o valor que tem na sua agenda do telefone? Não, é imensurável. Qual o valor das pessoas que você tem aqui dentro? Você já parou para pensar? Se você tem um bom relacionamento, por isso que eu digo, a conexão não vale mais que dinheiro. Vale, muito mais. Muito mais. Muito porque mais. é só um celular. Mas se eu abrir a agenda aqui, qual que é as pessoas que eu tenho aqui nessa agenda? Muito mais. Muito mais. Mas você precisa ter essa ótica, essa visão. É. Olha o que você fez. Você sabia, teu pai era alguém bem relacionado. Pô, me passa a lista aí. É isso. Tu pegou, talvez ele não tinha as ferramentas naquele momento, mas ele pensou, como que eu vou fazer isso? Então talvez você não tenha uma lista telefônica, né? Mas você conhece, duvido que você não tenha alguém na tua família que tu olha assim, bah, esse cara aqui é um modelo. Modelou o teu primo lá, ele tem um estilo de vida. Modelar as pessoas certas. Daí tu já puxa as ferramentas. Cara, o celular é muito além do celular. Não, Quanto muito, que vale o que a gente muito. tem aqui dentro? Não, é imensurável, porque é tu que vai fazer ele. Né? E essa visão também, né, Guga, de você entender que os negócios vão além da parte consumismo. Porque as pessoas ficam assim, ai, se eu tivesse alguém que me apostasse no meu negócio, que burrada. O que mais tem, Guga, você entende, você é para dar aula sobre isso mesmo, porque você sabe, você já validou isso. O que mais tem é gente querendo gastar dinheiro. Investidor, querendo botar dinheiro. Sim. Mas me traga algo que faça sentido. Fato. Né? Porque... Tá certa essa visão? Não, total. Por quê? Isso é o que eu mais falo, tá? Inclusive, se tu for olhar minha taxa de conversão hoje, eu sou muito assertivo, né? Por quê? Porque, cara, eu identifico de fato a oportunidade e, brincadeiras à parte, assim, eu ofereço banana para macaco, né? Não adianta a gente chegar com sei lá, alguma coisa que o macaco não come, né? Sim. Então tu tem que identificar isso para te não, cara, não como é que eu posso te dizer, para te ser realmente assertivo, né? Hoje o que as pessoas fazem? Primeiro que elas acabam não estudando, né? E acabam não se aprofundando, né? E hoje nesse mundo que a gente tá, pessoal, muita ansiedade, né? Acaba não respeitando o processo, né?
Então, tipo assim, cara, hoje eu olho para trás, eu vejo assim que os grandes pilares da minha vida, o que aconteceu? Cara, eu sempre fui muito focado, determinado mesmo. Na época, quando eu vim para Balneário, eu conheci meu ex-sócio e a gente abriu uma imobiliária, né, na época, e a gente começou a vender FG, né? FG na época era um baita, era uma maior incorporadora que a gente tem aqui hoje na nossa região. E na época, Balneário Camboriú não é o que é hoje, né? Sim. Então, Não era esse hype todo. não, teve um crescimento muito grande de Balneário Camboriú nos últimos anos, né? Então tu imagina, lá em 2016, 2017, eu tava aqui nesse momento e aí a gente também vinha para o lugar certo, né? A gente conseguia enxergar onde estão as oportunidades, né? Poder da também. ambiência. Exato. Então, pô, eu vejo que Deus me colocou no lugar certo para começar assim. E na hora certa também. E aí o que aconteceu? Na época, tu tens noção que eu nunca fiz um investimento de tráfego pago na minha vida? Eu nunca trabalhei com lead, eu nunca trabalhei com nada de tráfego, nada, zero, zero. Hoje, Totalmente se tu for orgânico. pegar o investimento da minha empresa em tráfego, é zero. Eu não invisto nisso. Sempre foi relacionamento, né? Sempre foi relacionamento e muita indicação, né? Cliente que veio já lá de trás me indicando outro e assim foi crescendo essa rede, né? Hoje. E o que aconteceu? Na época tinha um prédio chamado One Tower, né? Um prédio que hoje Ainda é o mais alto, né? ainda é o mais alto hoje, pronto, né? Na América Latina aqui. E ele, cara, na época eu me apaixonei pelo produto. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo, vai revolucionar. Acreditei muito naquilo e vendi 28 unidades no Antauro. Meu Deus. Na época, cara. Que tremendo. E nesse ano, cara, foi em 2019, eu digo que foi o meu melhor momento de carreira, porque foi um marco para minha carreira. Foi um marco nesse momento quando teve uma premiação. Na época não existia essas premiações que tem hoje nas construtoras e tal. Foi a primeira premiação da FG assim de grande porte, onde eles sortearam uma Mercedes de primeiro lugar e tinha nesse dia uma Mercedes conversível que eles sortearam e tu tinha cupons. Todos os corretores que participaram da campanha de vendas, a cada 250 mil reais ganhavam um cupom para participar do sorteio. Nesse dia, Samuel, a gente ficou em primeiro lugar, né? Eu e meu ex-sócio. E a gente somando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto lugar, não dava o que a gente tinha vendido. Então foi um número na época muito grande, foi algo que revolucionou, assim, tinha mais de 1.000 corretores no dia. E cara, ainda fomos agraciados de ser sorteado e ganhamos uma Mercedes conversível ainda como sorteio, né? No caso, né? Um merecimento. Então ganhamos 2 Mercedes e mais uma bonificação na época de 800 mil reais nesse dia, né? Então isso ficou um marco, né, na minha história como corretor de imóveis, né? E isso, cara, eu digo que foi o melhor e o pior momento da minha vida. Por quê? Porque eu não conhecia Jesus, irmão. Eu não estava construindo a minha história numa base sólida. Eu estava construindo a minha história focada em números. E quando a gente não tem o conhecimento da palavra e não coloca Deus em primeiro lugar, a gente acaba construindo um castelo de areia. E nesse momento, irmão, foi muito forte para mim isso, porque eu era um jovem, eu tinha 22 anos nessa época, 22 para 23 anos. Cara, tava numa abundância, né, num momento de abundância da minha vida, muita gente querendo fazer parceria,
pessoas nos buscando, muitas coisas. E acabou que nesse momento, nesse ano, os meus pais quebraram. A empresa deles faliu na época. E cara, vamos dizer que a minha estrutura emocional, por não conhecer a palavra, cara, meu mundo virou assim. Desabou, né? Desabou. E aí, cara, desabou em quê, né? Eu vi que eu deixei as brechas abertas, né? Na época eu tava solteiro, então, cara, muita festa, né? Muitas companhias que hoje eu vejo que são companhias que, cara, não fazia sentido, né? Que rasas, né? Sem propósito, né? A tentação me tomou na época, né? Tu entende? Quando a gente tá cego, irmão, quando a gente não conhece aquilo que nos edifica de fato, que nos alimenta, e se o nosso espírito não tá sensível a isso, o diabo toma conta, irmão. E toma mesmo. E arregaça, né? E arregaça, irmão. E a gente, e mesmo hoje, depois de tanto estudo bíblico, de aprofundamento, de quebrantamento, de realmente me entregar aos pés de Deus, a gente tem que cuidar, cara, porque as brechas, elas não, a gente tem que cuidar. Tem uma passagem na palavra que fala, Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 eram mais próximos, né? Que ele pedia para que orassem e vigiassem por ele, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que a gente possa entender isso e tomar para si, tomar posse dessa palavra. Porque nesse momento, cara, eu passei um momento bem intenso assim na minha vida. E foi onde as portas começaram, vamos dizer, a se fechar, né? Porém, nesse momento eu conheço o projeto, fui chamado na época para o projeto da Vocan, estava nascendo o Viva Park. E, cara, acreditei naquilo que os olhos não veem, irmão. Porque não tinha nada naquele Viva Park, não existia nem o tapume daquela obra lá. E a minha família passando por uma dificuldade muito grande. O pouco assim, não, eu tinha bastante coisa já, tinha alguns imóveis, tinha uma grana na época, mas eu acabei tendo que assumir algumas coisas da minha família na época. Não assumi, mas eu tive que ajudá-los, estendi as mãos no que eu tive condições. E por não ter um conhecimento de administrar recursos na época, acabei inclusive me atrapalhando na época, assim. Tu não só pegou as dívidas dele para cuidar, mas tu atraiu dívidas para si. Exatamente, atraí dívidas para mim na época, né? Foi muito difícil. Tu diria que foi a maior crise que tu já passou? Foi, não, isso é fato. Hoje eu vejo que foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida, mais disparado. Foi e muito. O que essa crise representa no Gustavo de hoje? Essa crise, cara, ela... Hoje eu agradeço, né? Hoje eu agradeço a Deus por ter passado por isso. Por quê? Porque essa crise, ela me fez me tornar quem eu sou hoje, né? Porque na época, tu imagina, eu cheguei a contrair, irmão, a valores de hoje aí, quase 5 milhões de reais eu fiquei negativo, né? E ainda pagando juros disso. Então, com tudo que você havia ganhado, ainda você contraiu. Você não só perdeu, mas você atraiu 5 milhões de reais. Isso mesmo. Aí eu tinha alguma coisa de imóvel ainda, mas cara, se fizesse um revés, eu ficava um 5 negativo, né? Aí eu falei, Senhor, cara, na época eu não conhecia Jesus ainda. Isso foi antes disso, né? No meio disso, né? Foi no processo ali. Foi no processo. Eu, na época, teve uma situação muito louca, que eu fiquei muito chateado com meu pai, né? Eu criei uma mágoa muito grande com meu pai, nesse meio do caminho, antes de conhecer Jesus. Que eu colocava a culpa um pouco nele, né? De estar naquela situação e tal. Fiquei revoltado com ele na época. E era algo que eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia falar isso para ele na época, né?
que eu fiquei chateado com ele, né? Então, eu guardava todas essas coisas para mim. Eu tinha dificuldade de colocar para fora as minhas emoções, as coisas. Eu guardava muito. Traía. Eu segurava. E aí eu comecei a engordar, Samuel, na época. Engordei quase 40 quilos, irmão. Comecei a engordar, tal. Foi um período bem difícil. E, cara, quase que eu, olhando para trás, assim, eu cheguei até, eu acho que entrar em depressão, né? Nesse momento. Só que a veia e o dom de vendedor, cara, ele nunca saiu do meu sangue, né? Então, foi onde eu fechei a nossa empresa na época, a imobiliária. Eu não estava em condições emocionais de seguir, né? E eu fechei o escritório, paguei as contas que a gente tinha na época, deixamos tudo em dia e fui abrir a minha empresa, que é a GHS, né? E focado no projeto do Viva Park. Cara, e aí eu voltei a fazer o que o Gustavo sabe fazer, que é vender, né? E acreditei muito, cara, no projeto do Viva Park, assim, como um filho, assim, né? Acreditei muito no empreendimento e no dia do lançamento, cara, vendi 45 milhões de reais. Vendi 74 terrenos na primeira fase ali do Viva Park. Fui o maior vendedor, de novo. Voltou aquela chama, né? De, opa, tamo de novo no game, né? E o que aconteceu, cara? Tô no meu habitat. Tô no meu habitat, exato. Só que aí, cara, aconteceu o inesperado mesmo. O impossível. Aí eu conheci Jesus, cara. Quando eu conheci Jesus, o amor dele veio ao meu encontro, né? Foi através, cara, até honrar a Laís, que foi a pessoa que me levou para esse caminho, que ela era uma funcionária nossa da minha casa, ouvia louvor, tal, e um dia ela pediu para ligar para um pastor fazer uma oração por mim. E, cara, quando ele fez essa oração, eu tava indo para minha lua de mel, eu tinha recém-casado com a Camila, e eu fiquei 18 dias ouvindo aquela oração, né? E aí, cara, naquela oração, ele profetizou na minha vida, assim, o pastor Isoel, na época, ali de uma igreja em Camboriú, bem pequenininha. E ele, na época, cara, eu voltei de viagem, eu falei assim, cara, vou lá visitar essa igreja. Vou lá visitar essa igreja. E aí, cara, ali o amor de Deus começou a tocar no meu coração. Nisso, eu comecei a enxergar a vida de outra forma, né? Em um outro formato. E foi onde eu, cara, levei o meu pai e a minha mãe para essa igreja na época. E ali Deus começou a fazer um mover na minha família, né? Meus pais estavam passando por essa dificuldade toda, né? Tu imagina como não deve ter sido fácil para eles. Até que chegou um dia, esse dia, nunca vou me esquecer desse dia. Até o dia que eu falecer, mas até que eu for para a eternidade, dia 4 de novembro de 2021, cara, Deus tocou no meu coração de eu pedir perdão pro meu pai. E foi onde, cara, na época eu mandei um texto gigante para ele e pedi perdão para ele. Falei, cara, hoje eu entendo que, na verdade, tu não tem culpa de nada e que tu deu o teu melhor no teu momento, né? Tu fez o que tu pôde, cara. E tu não tem culpa de nada. E, na verdade, tu foi uma vítima, né? Por não ter fechado as brechas. E o diabo acabou tomando conta da tua vida, né? E eu pedi perdão para ele e agradeci ele por ter sido um pai maravilhoso, por ele ter me honrado, por ele ter me instruído. Todos os princípios que eu carrego hoje eu vejo que tem grandes traços do meu pai. E ele foi um grande vendedor, né? Ele sempre me incentivou a ser um grande vendedor. Nesse dia, passou 7 dias, Samuel, meu pai teve um infarto e morreu, depois da gente se perdoar. Foi muito forte, né? Tu imagina, cara, meu pai morreu 7 dias depois do nosso perdão. E ele estava bem.
A importância de perdoar, né? Não. Já pensou a tua consciência hoje se você não tivesse tido essa atitude, né? Então, é uma reflexão aqui para todos. Não deixa para amanhã. Isso, tem coisa que a gente não precisa carregar com a gente, sabe? E, na verdade, quase todas elas. Porque como a gente está numa passagem, a gente não tem que deixar mágoas dentro do nosso coração, que isso vai nos levar a Não coisas... pode digerir isso, né? Exato, a gente tem que falar, cara. A transparência, e hoje eu vejo que hoje faço negociações muito grandes, negociações acima de 200, 300 milhões de reais. E aí, tá, mas como é que tu faz isso? Cara, porque negociações assim só tem um jeito. Em cima da mesa. Tudo em cima da mesa. Não tem como ser diferente. A gente tem que ser 100% transparente em todas as atitudes. Porque se a gente quiser colocar alguma coisinha debaixo do pano, debaixo do tapete, vou levar uma comissãozinha a mais, vou não sei o que e tal, cara, não dá para ser dessa forma. Não tem como. Para ti chegar a grandes mesas, em grandes valores, em coisas surreais que nem a gente sabe explicar, só tu sendo 100% transparente. Contigo mesmo e com quem tiver ao teu redor. Não tem como tu chegar em grandes lugares diferente. Tu vê que tu falou uma coisa e esse tempo eu tenho parado para refletir muito, Guga, sobre mesa. E que verdade que você falou. Porque em vários momentos da nossa vida nós estamos caminhando como aqueles discípulos a caminho de Emaús. E nós não estamos reconhecendo o Senhor. E às vezes Ele está ali do nosso lado, né? Mas aí a gente convida Ele para entrar. O que você fez? Você convidou, ó, pai, entra. Tu conheceu o amor. Daí quando Ele entra, e daí você convida Ele para sentar à mesa. E daí quando Ele está na mesa, olha como o mundo dos negócios tem totalmente correlação com o que o mestre nos deixou. Daí você traz para a mesa. Pronto, tá aqui a negociação. Daí é no partir o pão, que daí você vai botar tudo na mesa. Tá aqui, ó. Vamos agora... Quando você parte o pão, ele se revela a você. Exatamente. Daí gera intimidade. Exatamente. Daí gera conexão. Exatamente. Verdade, cara. Verdade. A verdade, ela liberta, né? E quando ele faleceu, cara, eu falei assim... E como você enfrentou essa notícia aí, Guga, no meio de todo... Porque você estava entrando para um novo negócio que estava queimando dentro de você, que você viu que tinha resultado. Cara, a tua história é impressionante. Eu me lembro de Abraão. Porque você, quanto muitos vê só terra, tu já vê um empreendimento. Já. E Abraão, Deus disse para ele assim, olha aí essa terra, até onde teu olho alcançar, isso aí eu te darei por herança. O que ele viu quando viu essa terra? Eu fico imaginando o que ele já podia contemplar. É. E você tem esse algo visionário, né? Sim, é uma visão de fé mesmo. As pessoas olham só terra. Sim. Não, mas você tem essa fé de olhar, não, isso aqui eu posso trazer as pessoas certas, isso aqui para elas pode ser muito frutífero. Não, exato, Viva Parque, cara, eu hoje faço parte do grupo, mas, né... E como foi isso, no meio de tudo isso, Guga? Então... Essa notícia do teu pai e essa questão que eu tô te falando de você ver valor onde ninguém enxerga. Cara, isso foi... quando essa notícia do meu pai veio, cara, ele escreveu, quando a gente se perdoou, ele escreveu uma coisa assim pra mim. Eu abro mão de tudo, até da minha vida, se for necessário por vocês. Que vocês são o meu maior patrimônio. Você, a sua irmã, o meu sobrinho na época, o Nico, a Camila e minha mãe. E como ele escreveu isso, cara, eu vi que ele cumpriu o chamado dele, né? E que para que o plano de Deus se cumprisse na nossa vida, isso era necessário. Então eu absorvi como um mover de Deus, né? Porque tem coisas às vezes que a gente tem que entender que tem tudo, nada está no nosso controle, nada está, né? E a gente tem que entender que mesmo a gente amando as pessoas incondicionalmente, que era um amor que eu tinha por ele, mas ele cumpriu o chamado dele, foi necessário acontecer isso.
fez parte do processo de amadurecimento e de libertação da nossa família. Então, não foi fácil, eu sinto muita falta dele, né, até hoje. Oro, enfim, eu sei que ele está na eternidade com o Pai, mas eu só entendi uma coisa, que depois que ele partiu, o reconhecimento de Deus como meu Pai foi tão grande, foi tão forte, que eu tenho um Pai muito presente na minha vida, que cuida de todas as coisas e de todas as circunstâncias, e de qualquer coisa que eu for fazer, ele está comigo, né? Então eu tenho muita convicção disso, que eu sou um filho amado, protegido, e que ele vai me livrar de toda e qualquer situação e vai me colocar onde eu precisar estar, sabe? Então realmente nesse momento, depois do falecimento dele, eu decidi nascer de novo. Foi onde eu me batizei, onde eu entreguei a minha vida na mão de Jesus e onde eu quis largar o controle. Foi onde eu falei, cara, do jeito que eu tô fazendo, não, eu não quero mais. Eu só quero correr fazer... atrás do vento. Eu não quero mais. Eu só quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu só quero viver as tuas vontades. Se o Senhor precisar me moer no meio e me quebrar totalmente, eu vou viver isso, não tem problema. Eu quero viver as tuas vontades para minha vida. Os teus planos são muito maiores que os meus. E não foi fácil, Samuel. Nesse momento, nesse ano, foi o ano mais difícil da minha vida, depois que eu me converti. Porque para que Deus ministrasse no meu coração, Ele realmente me amassou, né? Ele me tirou todas as coisas, não foi fácil. Por quê? Porque um pouco da minha confiança, um pouco da minha dependência ainda estava nas coisas do mundo, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, né? E para que eu aprendesse, ele precisou tirar essas coisas de mim, para que eu aprendesse a depender 100% dele, né? Para que eu aprendesse a viver na dependência. E depois que eu passei por esse vale e fui ministrado pelo Deus vivo, né? Pelo Abba Pai. Pelo Abba Pai, exatamente, onde ele entrou profundo, mudou todos os hábitos, né? Parei de beber, fumar, trair, pornografia, todas as coisas que não convém, né? E eu tenho uma ministração que eu vi, de um retiro de homens que eu participei, que quando a gente tá no pecado, a nossa tendência é se sujar, o cara vai se sujando, se sujando, se sujando, quando tu vê, tu tá todo sujo. E o inverso também é verdadeiro. Quando tu começa a se limpar do pecado, tu começa a se limpar, e tu começa a se limpar, a se limpar, a se limpar, e tu busca essa purificação completa, né, em todas as áreas da tua vida. E... É o inverso, né? Tu já não aceita mais viver uma vida rasa, né? Isso, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí tudo muda. A vida, tudo se transforma, né? Em todas as áreas. E quando isso aconteceu, cara, e acabou esse vale, cara, o Senhor, ele derramou. Ele derramou, as coisas foram acontecendo, os negócios foram acontecendo, e ele colocou tudo de volta no seu lugar, só que de uma forma diferente. Sem dívidas, sem pressa, sem ansiedade, com clareza, com calma, colocando tudo diante dele, realmente se colocando num papel de humildade, de, cara, eu não sei nada, Samuel. Eu preciso ser aconselhado e repreendido o tempo inteiro. E eu amo isso. Eu busco pela repreensão hoje em todas as áreas. Eu tenho conselheiros, minha esposa, aprendi a ouvir ela, né? Então, quando a gente tem um coração ensinável, eu vejo que a chave da nossa vida muda. Porque a gente está num aprendizado constante aqui na Terra.
E independente do tempo, a gente sempre vai precisar ser repreendido, ser aconselhado e às vezes mudar algumas rotas, né? Ser confrontado, porque esse é o caminhar com Jesus. Não vai ser fácil, mas no final a gente olha para trás e fala assim, como foi bom, como o Senhor realmente dá as coisas na hora certa. Não queira antecipar as coisas, né? Hoje nessa ansiedade que o mundo vive, a gente quer tudo imediato, né? E às vezes não é o tempo, né? Não é o tempo da colheita, né? E tu respeitar esse tempo. E aí que vem essa visão de fé. Quando tu enxerga um terreno que não tem nada, mas que ele tem um grande potencial, e tu consegue entender isso, fazer um estudo de viabilidade com know-how, com pessoas, né? Porque nada grande é feito sozinho, né? Se eu falar, pô, eu fiz, não. Cara, eu participei com grandes pessoas, né? Eu tive a honra de participar, né? Eu tive a honra de aprender com grandes mentores e com grandes visionários, né? E quando a gente honra a esses visionários, tu é honrado. Tem uma frase que o meu pastor me fala, que quando a gente honra a unção que está sobre a vida do seu irmão, e você admira isso, e você realmente honra a ele, a unção que você honra, você recebe, né? E tu vê que tremendo isso, porque outro dia eu até acompanhava uma ministração do Luiz Hermínio, que eu tenho como uma grande referência, e ele falava, quem honra, honra. E nem sempre quem obedece, honra. Exatamente. Aí que tá a diferença. Para você ter essa unção, essa sabedoria extraída, você honra porque você honra. É isso, né? cara. É isso. É basicamente isso que tu tá querendo dizer, né, Guga? Exatamente. É o princípio honrar mesmo, cara. honrar mesmo. E todas as pessoas que participaram do teu caminho. Porque eu posso obedecer por conveniência. Exato. Que aí é religiosidade. É bajulação. Exato. Tipo assim, e quando, cara, tu entende isso, e tu não toma também pra si, né? Porque não é isso, não é eu não sei o que, não, irmão. A gente faz parte de grandes movimentos, e movimentos grandes acontecem com muitas pessoas unidas no mesmo propósito, né? E foi isso que, graças a Deus, eu tive a honra de participar, que me levou a esse lugar onde eu estou vivendo hoje, né? E sempre andando com pessoas que sabem mais do que eu, que me repreendem e que eu aprendo diariamente com essas pessoas. Eu sempre peço conselhos, sabia? É um negócio muito louco, assim, antes de tomar qualquer decisão grande e tal, as pessoas que me inspiram, que são várias, né? Meus clientes, meus parceiros de negócio, cara, meu pastor, meus amigos, minha mulher, minha tia, as pessoas que estão na minha família ali, eu sempre gosto de ouvir a opinião delas, né? Porque às vezes, se a gente acha que a gente enxerga tudo, irmão, tá errado, né? Salomão teve mais de 40 conselheiros, cara. Inclusive disse, né, na multidão de conselheiros a sabedoria. O homem mais sábio falou isso. Exatamente. Então, tipo assim, cara, como é que a gente não vai ser aconselhado, né? E quando eu falo ser aconselhado é em todas as áreas. E aí a gente voltando para o mercado imobiliário, cara, essa visão de fé de tu conseguir enxergar um terreno que tem um potencial gigante, né? Depois de tu passar por todos os ritos e por toda a burocracia dele, tu chamar pessoas que têm know-how, experiência em cada área do setor para que se desenvolva um grande projeto, cara, tem como dar errado. Tu não tem como enxergar aquilo, não tem como. E ainda outra coisa, tu
em vez de pensar só em VGV, em números e não sei o que, cara, tu lá na ponta, tu pensar uma coisa que pra mim no mercado imobiliário fez muita diferença é tu pensar no teu cliente, entende? Então, se tu trabalha com investidor, cara, tem que ser coisa rentável para fazer sentido. Não adianta ser meia boca. Não adianta ser mais ou menos, entendeu? Para grandes players fazerem grandes negócios e tomar risco, porque no fim do dia o empreendedor que ganha bastante, ele toma risco. O tempo todo. Não adianta. Não adianta querer ser grande sem tomar risco. Isso é impossível. E quando tu entende isso e tu aprende que investidores qualificados, negociações acima de 10 milhões de reais, o cara não tá ali à toa, irmão. Para ele ter esses valores para fazer investimento, ele é um tomador de risco e ele gosta disso. E ele só vai mexer no capital dele se for muito bom. Tem que fazer Senão, sentido, né? ele não vai fazer. Por quê? Porque daí tu começa a entender, cara, eu também não faria. Entende? E eu fui a minha vida toda entendendo, identificando o que o investidor busca, né? O investidor qualificado. E aí tu começa a entender os níveis de investidor. Porque também não adianta querer ganhar horrores com um investimento pequeno. Me desculpa. Tu vais conseguir ganhar e tal, mas é de acordo com o teu investimento também. Se tu quer coisas fora da média, tu tem que sair. Tu tem que sair da média também, né? E se tu conseguir entender isso e entender todas as fases do mercado imobiliário... Guga, abrindo um parênteses aqui no que você está falando, que eu acredito que vai ser muito importante para quem está começando. Você falou sobre a ansiedade, sobre que isso foi te quebrando. Como que você vê? Porque a gente já sabe que você começou como auxiliar, você foi para corretagem, né? Eu vejo que você tem o que a gente fala no mundo dos negócios, uma soft skills, né? Que é uma forma de abordagem muito clara. É fácil você convencer alguém porque você explica muito bem o que você faz e o que você está buscando para o teu cliente. Isso é de fato, é nato teu. Tu passa uma tranquilidade para a pessoa que tu está passando porque tu tem propriedade. Mas as hard skills que tu adquiriu, porque tu é um expert no que tu faz. Tu me falava antes em off que foi muito importante tu entrar de cabeça e estudar até outras vertentes. Sim, que né? nem competem que nem a mim, compete por exemplo. A você. Então, assim, para o pessoal entender que não é fácil, o caminho precisa passar os processos. E também de a gente ter know-how e ter conhecimento de fato no que a gente está falando. Queria que você entrasse nisso, porque às vezes o pessoal acha que eles olham ali, foi de repente que o Guga alcançou, foi de repente que o Samuca tá lá. Não, cara. Para acontecer o de repente tem muito processo, né? Não, o de repente demorou 10 anos, né? Não foi fácil. Então é isso, sim. Esse de repente levou 10 anos, né? Vamos dizer, nós tá bem, né? Mas tipo assim, cara, e esse bem, o que é? Cara, graças a Deus, né, tivemos alguns resultados significativos, só que, cara, se a gente não estiver buscando, não estiver estudando, sendo intencional, sendo disciplinado, realmente buscando o incomum, fazer diferente, né, buscar novas vertentes, tu tá toda a vida se atualizando, cara. Hoje eu vejo que as coisas acontecem tão rápidas, se a gente não tiver à frente do tempo, buscando, aprendendo, ressignificando algumas coisas, cara, tu vai ficar para trás. Tem que se adaptar, né? Não tem como, exato. A gente tem que se adaptar. Então, é tu conseguir se adaptar nesse mundo e o principal, cara, não desista. Seja constante. Vai pra cima, não vai vir dificuldade, cara. Eu enfrento várias dificuldades, Samuel, o tempo inteiro. Mas o que tá no meu coração e a visão de fé
ela é tão maior que isso não é um problema, entende? Pode vir um gigante na minha frente, que esse gigante, se a gente tiver clareza em quem a gente é, em quem a gente não é, e que os grandes homens que hoje na nossa história passaram por todas essas dificuldades e continuam passando. Continuam passando. É mais difícil ainda. Às vezes a gente olha lá o cara bilionário, que, cara, passou por um monte de situação, pô, tá lá, né? Cara, esse fardo, irmão, para te carregar, tu tem que ter muita trajetória, né? Então, é isso, assim, eu digo assim, cara, não seja ansioso. Não queiram se comparar, porque a gente vive numa época da comparação, por causa das redes sociais e tal. Entende que cada um tem um propósito, cada um tem uma história, um chamado. Então não queira viver o chamado do outro. Viva o seu chamado. Tipo assim, cara, eu me inspiro em outras histórias, mas eu quero viver a minha. E foi o conselho mais sábio que tu recebeu do teu pai foi: faça a tua Exatamente, história. Lá atrás já. Lá atrás. Cara, eu quero viver a minha história. E tu vê que nem Isaac, né? Eu gosto muito de citar a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo, né? Isaac, ele ia lá, cavava os poços do pai dele, dava certo. Mas não, até enquanto ele não cavou o próprio poço dele, Deus não... Não, agora... É isso. Então é sobre isso, nós não construir a nossa história em cima da história das outras. Exatamente. Essa é a chave. É a gente fazer... E, cara, você zerou o game no mercado imobiliário, porque você entendeu lá na frente. E olha quantas... Tu tava falando, eu acho que às vezes tu nem tem essa dimensão, cara. Porque você é alguém visionário, e eu não tô falando aqui para alimentar teu ego, porque tu nem é assim, tu nem precisa disso. Mas, realmente, é uma inspiração isso. Porque você nem tem noção de quantas pessoas você beneficia através da tua visão de tu chegar lá. Para e pensa comigo quando tu viu o Viva Park. O Viva Park, para quem não sabe, depois você dá uma olhada lá, hoje é o número 1 aí na América Latina, né? Hoje é o primeiro bairro planejado de parque do Brasil, né? Do Brasil e com algo extraordinário que está acontecendo ali, né? De pessoas que investem e olha quantas pessoas o investidor, quanto que ele tira, quantos corretores, através da visão de vocês, têm sido alimentados. Muitos. Você já parou para pensar? Muitos. Quantas pessoas, quantas famílias construindo sonhos? Sim, não tem gente, dimensão. Muita gente. Entendeu? Só que quando que você zerou o game, Guga? Na minha visão, né? Que você entendeu que a parte da... Porque tem muitos corretores, é um mercado muito, muito bacana, porque ele é rápido, se você consegue gerar ali, né, e tal. Mas você entendeu, não, eu não quero ter uma empresa baseada em lucro. Porque o lucro nada mais é do que a migalha do negócio. Você gerou equity, cara. Você parou de pensar assim, não, eu não quero só pensar no lucro aqui da venda. Não, agora eu vou para algo maior. Eu vou construir sem ansiedade. É isso. Entendeu? É isso. Porque todo mundo quer grandes negociações. Você faz negócios hoje de bilhões. Sim, de né? VGVs bilionários. De VGVs bilionários, né? Vamos Sim, deixar claro aqui, pessoal. Mas se for falar em VGV, é muitos bilhões. VGV, né? VGV. Gerado. Mas para te participar desses negócios, você precisa alguém entender que isso demanda tempo. Isso mesmo, cara. Tu acreditar total. E tu acreditar numa inclusive promessa. No sonho deles, né? Exato. Meu Deus, cara. Mas isso é o equity que os grandes falam hoje. Isso é o equity. Isso é você mesmo. entender assim, não, eu não estou preocupado com o lucro de hoje. Isso mesmo. Eu estou preocupado em que isso vai gerar, o que isso vai mudar. Isso mesmo. E um conselho, tá, Samuel? Exatamente isso. Duas coisas que eu acho bem importante, tá? Até para o corretor de imóveis, para quem está nos ouvindo, o cara que está começando nessa caminhada. Eu demorei para fazer isso, porque para te ir para este tipo de negociação, tu já tem que estar com uma outra mentalidade e um pouco também de caixa,
para te conseguir manter a sua vida. E lá na frente você realmente vai então tu entende que às vezes o cara exatamente larga tudo, vou fazer só isso. Tem que ter uma gestão. Não tem Precisa como. ter um caixa tanto para te investir. Exato. E também fontes de receita de curto prazo, né? Então não pode abrir mão, né? Por isso que hoje a GHS a gente tem 7 fontes de receita. E as operações estruturadas é uma delas, entende? Onde eu hoje estou muito mais à frente disso, né? Mas eu não deixo de vender imóveis, eu não deixo de conectar fornecedores com as incorporadoras, eu não deixo de fazer antecipação de recebíveis para incorporadoras, para loteadoras. Então, tu entende que eu entendi todas as fontes de receita do mercado imobiliário, entendi que para eu conseguir fazer grandes negociações, eu preciso ter as de curto prazo, que é o que me alimenta, que é o que deixa a vida tranquila, e fiz um mix, né, vamos dizer, de receitas para que eu possa sustentar isso. E outra coisa que também eu acho que foi um grande divisor de águas na minha história foi não querer ser ganancioso. Por quê? Porque a gente vai ganhando dinheiro, Samuel, e o cara vai, ganha ali, começa a ganhar uma comissãozinha, começa a ganhar ali um pouco mais, aí começa a ganhar comissão de 1 milhão, de um pouco mais de valor alto, né? E aí ele acha que ele pode fazer sozinho. Ele quer tomar o lugar já dos parceiros, do incorporador, ele quer fazer daí o brick, opa, deixa que eu faço sozinho. Já não preciso mais do investidor. Já não preciso do investidor, não preciso do corretor, não preciso de quase nada. E aí, cara, que a gente se engana. Porque parece que tu vai ganhar mais e a ganância toma conta. E aí a pessoa se perde. Eu tenho uma impressão, Guga, Tu você entende? que participa de grandes negociações, que sempre quem ganha mais é quem divide mais. Uhum. Eu não sei porque eu tenho essa impressão. Não, total. Tô correto total, nisso? Não, total. Porque quem divide multiplica, né? Então, é total isso, tá? E isso fez eu estar onde eu estou. De não crescer os olhos, sabe? De, cara, e não ficar pensando o que o outro tá ganhando. Não, vamos ajudar, fazer a nossa parte, ganhar o que é nosso, devido, né? Também não se diminuir também, né? Isso também é uma outra grande questão. Não é porque se posicionar também, se colocar no seu lugar, não querer tomar o lugar do outro, mas também não deixar ninguém querer tomar o teu lugar também. Entender, né? A tua posição. Se posicionar, né? Se posicionar. Como, cara, na tua parte ali, ninguém mexe também, né? E deixar tudo bem claro, né? Que isso é bem importante também. Hoje o posicionamento eu vejo que também me levou a grandes lugares, né? De falar as coisas que precisam ser ditas, mesmo que são difíceis. Esclarecer as coisas também, deixar tudo bem claro e se posicionar, sabe? Porque as coisas têm que ser ditas. Por quê? Porque às vezes o que a gente está pensando não é o que o cara está pensando. Ele nem consegue enxergar o que tu está pensando. Então a gente tem que falar, né? Então isso também me fez chegar onde eu estou chegando e onde eu já cheguei, né? Isso é bem importante. Então esses conselhos, cara, eu vou te falar que realmente mudou a minha trajetória. Mudou a minha trajetória. E tu vê que quando tu fala de a gente entender a nossa posição, isso, tu entender que tu tem uma autoridade no que tu faz, né, Guga? Porque quantas vezes hoje tu já tá numa posição bacana e perto do que tu vai construir ainda, mas assim, você sempre entendeu a tua capacidade naquilo que você estava oferecendo, porque quantas vezes o Guga sentou com
um grande CEO lá, um cara que em números chegava ali... Muito Pô, mais. Não, tu- e não se é, tu não e é se toda hora. É toda hora. Hoje, inclusive. Exato. Chegar um cara ali que se fosse falar em números, o cara ele já chega, se tu não se posiciona, ele te encolhe ali. Claro. Mas tu tem que entender, opa, se ele tá me procurando, ele tem um Isso. investimento para fazer, mas o que eu sei e o que eu vou Isso. oferecer para ele, ele não tem. Isso mesmo. Então é você se posicionar. Eu não quero tomar teu lugar como investidor Claro que ou não. lugar lá no teu... Não, mas você está me procurando porque eu tenho meu valor. Isso. Se posicionar. Isso mesmo. Então, quando a gente tem essa identidade, Clareza, essa né, clareza, não, eu sei o que eu tô falando. É isso. Eu sei o que eu tô passando, Isso né? mesmo. Isso mesmo. Então, também a pessoa precisa entender isso, né? Exato. Não, isso é muito importante. Porque quando tu começa a mexer com tubarão, é normal e é até instinto do ser humano querer ir pra cima. Achatar, né? É isso é normal, né? Só que uma outra coisa que o meu pastor me ensinou, a gente só deixa fazer com a gente aquilo que você permite. Então, a gente que coloca os limites. Ninguém vai ultrapassar os limites que tu coloca para ti mesmo. Então, isso, cara, também é um grande negócio, né? Porque quando tu te coloca nessa posição, ninguém vai fazer ultrapassar os limites contigo, né? Porque tu já te posiciona nesse formato. Só abrem a geladeira da tua casa se tu deixar. Exatamente, exatamente. E só vão fazer aquilo que contigo que tu deixar fazer. Então isso é bem importante, né? Falando em limites, eu gostei de fazer a analogia do Guga com Abraão. Porque ele me lembra muito Abraão, cara. E sabe quando o Senhor falou para Deus, até onde teu olho enxerga? Qual é o limite da GHS? Porque hoje as tuas operações estão muito centralizadas, né? Sim. Mas tu vê hoje uma limitação para a GHS porque essa empresa tem estrutura, know-how, condições total, assim, de parceiros também, porque nós falamos do grupo todo. Você representa muitas pessoas, né? Então, já para tirar esse negócio, não é eu sozinho. Tanto é que tu deixou claro. Mesmo. Então, de todo esse poder que tem dos teus parceiros juntos, porque quando a gente tem uma grande equipe, a gente forma grandes negócios. Qual é a limitação da GHS? Tem planos aí para uma expansão maior, nível nacional, talvez internacional, por que não? Então, Samuel, cara, isso é uma coisa dentro do meu coração, cara. Eu vou, como eu te falei antes, ali atrás, eu vou aonde Deus quer que eu vá, né? Se os planos dele são muito maiores que os meus, cara, eu não vou ser o cara que vou atrapalhar os planos de Deus para minha vida. Eu vou para onde eu tiver que ir e vou chegar aonde ele quiser que eu chegar. Eu vou para cima. Então, se for aqui, se Deus falar, cara, é aqui, se Deus pedir para abrir mão da empresa, se Deus falar, cara, vamos avançar Brasil, mundo, tudo, cara, eu vou para onde ele falar, sabe? Essa é a visão que eu tenho hoje da GHS, assim. O que está no meu coração é muito grande. Eu te confesso que eu não consigo nem imaginar, né? Porque tudo que ele fez, eu vejo que sozinho eu não, nem perto eu conseguiria. E a glória é dele. Mas se ele quiser levar para todos os lugares, cara, eu vou fazer a minha parte, que eu vou estudar, vou me cercar dessas pessoas, vou me aconselhar, vou ter um planejamento estratégico bem definido, vou estudar para que as coisas ocorram no tempo de Deus também, nada antes do tempo. Mas eu vou, cara, eu não vou colocar limite nos planos de Deus. Vai estar preparado. Vou pra cima. Amém. É isso. É isso aí. É isso. Fortes e corajosos, nós vamos ter que parar por aqui porque eu tenho certeza que já é um material enriquecedor e com certeza daqui a um tempo nós voltaremos com os novas aquisições, novas coisas, porque eu tenho certeza que a GHS, Deus deu uma ferramenta para eles, Deus deu essa capacidade e não é em vão. Então é porque tem sim voos maiores
E se no coração dele já tem coisas grandiosas, imagine no coração de Deus, porque olho não viu, nem ouvido viu aqueles planos que eles têm para nós. Amém. Então, acompanhe aí. Eu quero te pedir encarecidamente que você compartilhe esse material com mais pessoas, porque tenho certeza que alguma pessoa aí vai se identificar com a história do Guga, que ela vai ver que é possível sim alguém sair do vermelho e alcançar voos altos, que vale a pena sim crer nesse Cristo que nos ama como ninguém nos ama, que nós temos sim um Pai e este Pai quer dar o melhor para os seus filhos. Seja forte e corajoso, e para encerrar eu quero que você deixe uma mensagem aí, Guga. Siga o Guga, siga a GHS. Boa. Obrigado, pessoal. Quero agradecer, Samuel, por esse tempo incrível. Me sigam lá, Gustavo Santos, com 3 S no final. E o Insta da empresa é @GHS Capital. E a mensagem que eu gostaria de deixar assim é que não queira viver os teus sonhos só. Que realmente você possa entregar o controle na mão de quem já planejou tudo e a nossa história já está escrita. Queira viver os planos dele para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios. Isso realmente foi algo que mudou a minha história, né? Quando eu entreguei o controle na mão de quem manda, né? E me deixei como um servo, me coloquei numa posição, vamos ser humilde, na posição de filho. E assim, não seja alguém que desista nas adversidades. Continue, porque às vezes a gente tá caminhando, parece que as coisas vão chegar, mas, cara, tá muito difícil. Não desista, continue, que ali na frente a conta vai fechar. Obrigado, tamo junto, Deus abençoe, e obrigado SMKcast pelo tempo aí. É isso aí, fortes e corajosos. Continue nos acompanhando, que logo teremos histórias aí inspiradoras com outros grandes players, com outros grandes líderes, pessoas que têm sido a diferença na vida das pessoas. E você faz parte disso, compartilhando, curtindo. Então, continue espalhando essa mensagem que é possível sim empreender com propósito, com força e coragem a gente chega lá. Forte abraço a todos.